apostava na conversa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na próxima quarta-feira, para destravar as negociações sobre as barreiras aos produtos brasileiros. Mas hoje, em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, Haddad disse que os Estados Unidos cancelaram o encontro. Segundo ele, resultado de ação de forças da extrema-direita brasileira junto à Casa Branca. O ministro citou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. É uma situação completamente diferente da dos demais países, porque aqui há uma força política que tem expressão na vida pública e que está fazendo uma espécie de antidiplomacia. O Eduardo publicamente deu uma entrevista que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos, porque o que estava em causa não era a questão comercial. Não há como não relacionar uma coisa à outra, né? Porque as coisas são... Né? Não há coincidência, né? Nesse tipo de coisa. E nós ainda tentamos, junto à assessoria do secretário do Tesouro, remarcar a reunião. Né? Tá faltando agenda, então marca outra. Mas logo nós percebemos que não era o caso. Empresários dos setores afetados pela tarifa de 50% têm pressa e pressionam o governo brasileiro por avanços concretos na estratégia de negociação, enquanto lançam mão de medidas como férias coletivas. Muitos têm acionado os parceiros comerciais nos Estados Unidos para um trabalho conjunto, para incluir mais itens na lista de exceções. Em resposta ao ministro Haddad, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, publicou numa rede social que não tem nem pretende ter controle sobre a agenda do secretário do Tesouro americano e que Scott Bessent cumpre as diretrizes de Donald Trump. A nota é assinada também por Paulo Figueiredo. Haddad diz que a gestão Trump cancelou reunião com eles e culpa Eduardo Bolsonaro. Bem, primeiro de tudo, eu não tenho como tirar a razão do governo Trump. Afinal de contas, fazer reunião com vocês, né, que tem uma política abertamente anti-americana, vocês que, durante, né, Haddad, candidato a governador de São Paulo, prometia reduzir imposto, e uma vez ministro da Economia, aumenta imposto, até das pessoas mais humildes, realmente a palavra de vocês não vale muito a pena. Né? Não vale muito a pena você se encontrar para perder tempo para ouvir lorota. Agora, eu não tenho, né, nenhum controle sobre a agenda do secretário Bessent, né, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas se vocês prezassem mais pelo interesse público do que por fazer bravatas ideológicas, se associar ao Hamas, criticar o Trump a todo momento, criação de moeda única dos BRICS para fazer frente ao dólar e etc. Se vocês não tivessem tantas políticas anti-americanas, quem sabe vocês seriam melhores recebidos. Tal qual eu e o Paulo Figueiredo, né, que logo agora, quarta-feira, estaremos de volta em Washington, D.C. para mais uma rodada com as autoridades americanas. Então, fica a dica aí, Fernando Haddad, e não faz igual esse pessoal da esquerda padrão, não. Assume o seu próprio sucesso. O fracasso é seu, a culpa é sua, então trate você de melhorar o seu próprio comportamento. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. O dólar fechou em leve alta hoje, em meio à tensão política, depois das falas aqui do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, sobre o cancelamento, né? Foi cancelada a reunião dele com autoridades dos Estados Unidos, depois de uma atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, segundo Haddad. A moeda norte-americana encerrou o dia com um ligeiro avanço ali de 0,14%. Aqui no telão a gente tem um gráfico com essa variação. Ele fechou ali a 5,44. Veja aí na sua tela. Já a Bolsa de Valores terminou o pregão com recuo de 0,21 ponto percentual a 135.623 pontos. A gente preparou também aqui o gráfico, né, que está do nosso site. Pontuação para você conferir exatamente como é que foi o comportamento ao longo das horas dessa segunda-feira. E no radar dos investidores seguem o plano de contingência do governo para reduzir os impactos do tarifaço e também a divulgação de indicadores econômicos, balanços corporativos que a gente vai ter ao longo dessa semana.
Se você quiser mais informações, ó, o QR Code, já corre para apontar a câmera do seu celular para ele. Você também pode assistir, que dia hoje? Segunda? Então amanhã, às 8 da manhã, tem o Mercado Aberto com a Amanda Klein e às 8 da noite, o Poder e Mercado com a Raquel Landim. Essas foram as notícias da economia do dia. Bom, o primeiro assunto de hoje, eu estou vendo aqui, né, que o ministro Haddad anunciou que ele teria um encontro nesta quarta-feira com o secretário do Tesouro americano, que é o ministro da Fazenda americano, né? O nome dele é Scott Bessent. Agora, Haddad foi avisado que não tem agenda para ele. Eu até desconfio que o Departamento do Tesouro está... porque ele que trata da aplicação da lei Magnitsky, né, talvez esteja ouvindo o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que foram chamados a Washington para conversas. Pode ser que seja isso. Mas o ministro Haddad ficou danado da vida, disse que são pressões de direita que evitaram que ele conversasse com o chefe, o ministro, né, o secretário do Tesouro americano. Porque o secretário do Tesouro também está com a tarifa de 50% que começou logo ali, né? Já está sendo aplicada no Brasil. Mas qual é a razão, né? Vejam só, uma das razões, está nos jornais aí, um levantamento mostrando que 119 pessoas do 8 de janeiro foram condenadas até a 17 anos de prisão por crime coletivo, né? Aquela multidão que foi para a Praça dos Três Poderes e muitos invadiram as sedes dos Três Poderes. 20 pessoas foram condenadas a 14 anos, 10 pessoas a 17 anos, 8 a 13 anos. Meu Deus, isso são penas para homicidas, né? Um foi a 12 anos, depois 70 pessoas a 1 ano. Isso dá troca por trabalhos da comunidade, coisa assim, não dá regime fechado. Mas já cumpriram um regime fechado, certamente. 8 a 2 anos, né, por não obedecerem à tornozeleira. Pois é, aí eu vejo uma coisa aqui sobre justiça e vingança. Eu vejo aí em compêndios militares e sobre uso da força numa guerra. É repetitivo que numa guerra a vingança não deve ser considerada. A vingança é um péssimo companheiro porque tira a moral, né, as razões de uma guerra se for guerra de vingança. Assim como a vingança não deve mover forças policiais. Às vezes um policial é morto e logo o bandido é capturado e morto. A vingança não deve mover forças policiais, aqueles que, em nome do Estado, usam o poder da força. Agora, muito menos a justiça. Eu já mencionei aqui, e ainda estava comentando com um ministro de Tribunal Superior, que há um tribunal romano, né, lá no coração do direito romano, em cujo frontispício, cujo frontão, está escrito em latim, gratia et justitia. Ou seja, a justiça é acompanhada da graça ou da compaixão. Jamais, jamais da vingança. E a gente vê muitos atos aí como se fossem vingativos. E sabe por quê? Porque a própria vítima é que investiga, né, que acusa, que denuncia e que julga. Isso não é justiça, isso é vingança. Quando é a própria vítima. A vítima jamais pode ser o julgador, jamais pode ser o investigador, perde totalmente a isenção. Né? Mas o problema é que o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, fez várias declarações mostrando que o Supremo não é mais um departamento de aplicação da Constituição. A Constituição diz que sim, o Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Então aqui as declarações do ministro Barroso. Né? Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Isso ele disse quando saiu a primeira
a quebra de vistos, se não me engano, a suspensão de vistos, como um tribunal atuante. Quem é atuante é o Ministério Público, é a polícia que tem que ser atuante, mas não o judiciário. Eu estou dizendo isso no dia dos cursos de direito. E um pouquinho antes, em julho, se não me engano, 5 de julho de 2023, ele disse: o judiciário no Brasil vive um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade, nas expectativas em relação ao judiciário. Ou seja, o judiciário saiu de sua função constitucional, desviou-se de sua função constitucional, o topo do judiciário. Se bem que o ministro Fux, já desde a posse dele, quando presidente do Supremo, ele disse que não, questões políticas têm que ser decididas na arena política, nos plenários políticos, que é no Congresso Nacional. Agora tem uma declaração recentíssima dele, dizendo assim: no Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Claro que é, porque se todo o poder emana do povo, a instância maior é o parlamento dos representantes do povo. Não é óbvio? Isso é óbvio, isso é elementar. Né? E, no entanto, quando se quer calar até o parlamento, sem se perguntar se não é o parlamento que representa as aspirações nacionais, né? Por exemplo, é uma aspiração nacional o Brasil afastar-se do Ocidente, onde ele está, da cultura ocidental, que se baseia na civilização judaico-cristã, na filosofia grega, no direito romano. Essas são as bases da nossa civilização. Ou nós vamos lá para o Confúcio, lá para o outro lado do mundo. É isso que o chefe de Estado brasileiro está promovendo, trazendo consigo a sua diplomacia na divisão do mundo. E, obviamente, o presidente da maior potência econômica, científica, militar do planeta estranha que venha a ter uma outra Venezuela no hemisfério sul. Né? Certamente não há de querer isso. Daí as reações que, na verdade, estão defendendo a nossa ocidentalidade. Nós somos da civilização ocidental. Bom, uma outra questão que eu queria abordar, vejam só, a gente está falando aí de Trump. Acabei de falar de Trump. Eu já falei ontem aqui, Trump conseguiu a paz depois de 30 anos de guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. A Azerbaijão, onde está Baku. Os que estudam a Segunda Guerra sabem muito bem a importância dos campos petrolíferos de Baku. Né? 30 anos de guerra. Trump mediou, levou os dois chefes de Estado para a Casa Branca e lá selaram a paz. E o símbolo dessa paz é uma via, vejam só, chamada TRIP. É o trocadilho, né? Porque TRIP é viagem. TRIP significa Trump Road for International Peace and Prosperity. É a via, a estrada de Trump para a paz e prosperidade, que vai ser administrada por uma empresa americana. E os Estados Unidos oferecem aos dois países, né, meios para manter essa paz e para buscar a prosperidade também. E sabem onde estão esses dois países, né? Fazendo fronteira de um lado aí com o Irã, de outro lado com a Rússia. Né? Então, tirando da influência de Putin esses países. Isso depois de ter trabalhado pela paz entre Paquistão e Índia, Tailândia e Camboja, né? E agora vamos ter no Alasca, no dia 15, ou a partir do dia 15,
um encontro de Putin e Trump. Então lá, os líderes beneficiados com essa paz, tentando indicar Trump para Prêmio Nobel da Paz. Será que ele vai conseguir a paz aqui no Brasil também? Paz significa obediência à lei e não aos homens. A lei maior se chama Constituição. De Porto Alegre, Alexandre Garcia.